polêmica aqui, né? Uma professora foi filmada fazendo um suposto gesto nazista em sala de aula. Isso foi gravado por alunos de uma sala de aula e de uma escola aqui do Paraná. Houve o desligamento da professora e depois da repercussão do caso que viralizou. Você, ouvinte, provavelmente já viu essas imagens aí, recebeu no seu WhatsApp, encontrou, de repente, nas redes sociais, a repercussão e manifestações em relação ao que aconteceu. Teve pronunciamento do Museu do Holocausto sobre o caso. Quem vai contar pra gente os detalhes é a nossa repórter Vanessa Fontanella. Vanessa, bom dia pra você. Oi, Rafa, Riva, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham. Olha, esse suposto gesto de saudação nazista que essa professora teria feito tem causado muita repercussão e revolta, viu? O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no último sábado. A professora de redação foi filmada fazendo essa saudação nazista dentro de uma sala de aula. Ela fez um sinal de sentido antes de estender a mão direita para frente. O vídeo foi amplamente divulgado depois que foi postado nas redes sociais. Ontem, o Museu do Holocausto de Curitiba se posicionou sobre o caso e repudiou não somente o ato da professora, mas o posicionamento da escola sobre o que aconteceu. A direção do Colégio Sagrada Família teria informado que tomou as medidas internas e que nomeou o gesto da professora como imprudência. E foi a declaração da diretoria, dizendo que preferia ficar neutra, que provocou maior revolta na coordenação do museu. Para o museu, em casos como esse, não é possível que se mantenha essa neutralidade e que o crime de apologia ao nazismo se compactua ou se repudia. Em nota, a instituição afirmou não compactuar com o acontecido e que não concorda com a postura da professora. A escola disse ainda que toma as devidas providências e vai agir conforme regimento. Rafa, volto contigo. Obrigada, Vanessa. Riva, e aí sobre esse caso? Falar o quê, né, gente? Apologia, lembrança, memória, citação ao nazismo é crime no nosso país. O que ela fez foi apologia ao nazismo, pronto. Essa vertente ideológica absurda, imbecil, que matou quase 80 milhões de pessoas numa Segunda Guerra totalmente despropositada, na verdade uma continuação de uma Primeira Guerra, né? Aí se separa para a Primeira e Segunda Guerra, em que antes de matar os judeus na solução final, que foram 6 milhões dentro das câmaras de gás, né? Separaram filhos de pais, mataram crianças deficientes, fizeram experiências radicais. Né? É um dos mais absurdos da história de toda a humanidade o que o nazismo fez. Perseguição a ciganos, a homossexuais. E aí veio a solução final para esse absurdo das câmaras de gás que nós vimos acontecer, que foi negado e que depois acabou sendo flagrado uma das piores atrocidades da humanidade. A gente não pode esquecer, a gente tem que debater esse assunto, que a gente não pode ter neonazismo, apologia a isso, né? Essa vertente radical do fascismo que acabou transformando o mundo num local de terror na década de 40. Isso não pode acontecer, ainda mais uma professora ensinando redação. A gente precisa compreender a história para que nós não a repitamos. Que a gente não pode fazer apologia a ela, principalmente as coisas tão degradantes da história da nossa humanidade, em especial algo que é criminoso. Apologia ao nazismo é criminoso. Ah, muita gente vai questionar, mas e o comunismo radical? Criminoso também. Holodomor, uma série de coisas que também não deveria ter apologia. Mas nós estamos falando da maior brutalidade que um ser humano pensou contra outros seres humanos. Do maior crime humanitário, ao lado da escravidão, ao lado de outras coisas que eu já citei, que nós tivemos. Isso não pode nem ser pensado em ser mostrado como algo de positivo para as crianças. Ele tem que ser mostrado como horror, para que isso não se repita de maneira nenhuma. 10 horas e 16 minutos.